Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, quero falar com você para não confundir a sua intuição com a mente subconsciente. Quando a gente fala de intuição, primeiro que se a gente pensar na ciência, que nós chamamos de ciência hoje, de 300 anos, vamos dizer assim, com certeza vai ser entendido que na verdade a intuição não significa nada, é apenas uma falácia. As pessoas elas usam esse termo para descrever coisas abstratas que não tem a ver, na verdade, com o ambiente científico, mensurável, algo que na verdade pode ajudar a própria humanidade a se libertar, certo? Quando a gente pensa de mente subconsciente, logicamente que aí a gente vai levar para uma linha de psicologia, até a gente vai ver as várias linhas da própria psicologia que vão ser a linha de Freud, Jung, Gestalt, comportamental, e assim por diante. Tem um monte, né? PNL, enfim. Mas quando a gente pensa sobre esses dois conceitos, eu quero abordar esses dois conceitos junto contigo aqui nesse vídeo. Quero narrar para você que intuição, primeiro de tudo, é uma ciência das antigas civilizações, né? Inclusive, até por nós sermos embaixadores do Instituto HeartMath, a gente estuda o princípio da intuição, que é o seu coração, né? E o coração, pela neurociência do coração, né? Isso no caso, se você quiser saber mais, né, é só procurar mais informações sobre o Instituto HeartMath. A gente sempre divulga aqui nos nossos vídeos, podcasts, nossos cursos, treinamentos, mentorias. Mas basicamente o HeartMath a gente estuda isso mais a fundo, né, em relação a papers científicos. Mas a intuição vem daqui, né, do que nós chamamos de coração. O coração ele tem 40 mil neuritos sensoriais, ou seja, nós pensamos através do coração, né? O que é um neurito sensorial? Um neurito sensorial ele é como se fosse um neurônio, né, uma capacidade neural, só que está armazenada dentro do nosso próprio coração. Então, ou seja, o coração não é só uma bomba em relação à circulação, então o nosso sistema circulatório. O coração também faz parte do nosso sistema nervoso como um todo. O coração é o segundo cérebro que nós temos no corpo. O primeiro é o nosso córtex cerebral. O segundo é o nosso coração. O terceiro é o nosso sistema digestivo, que tem mais de 1 milhão de neurônios. E quando a gente vai nessa perspectiva, logicamente que a gente vai entrando mais a fundo. Tá bom, Diego, o que então essa intuição pode me ajudar em relação àquilo que eu estou vivenciando agora? Primeiro de tudo, né, o que na verdade você não está identificando como algo que eu preciso melhorar, né? A intuição, na verdade, se a gente pensar, ela narra algo que nós precisamos melhorar dentro da gente, ou mesmo uma tomada de decisão mais acelerada, né? Em contrapartida, a mente subconsciente tem a ver com o nosso córtex cerebral, com o cerebelo, né? Então a gente vai narrar aspectos que já aconteceram, né? Então aspectos os quais não estão acontecendo nesse presente momento. Em contrapartida, a intuição é o contrário. A intuição ela vai narrar sempre o momento presente. Por isso que você não deve confundir os dois, né? E o que acontece na maior parte das vezes primeiro de tudo, as pessoas não desenvolvem essa capacidade intuitiva. Elas ainda levam para uma perspectiva, às vezes até mesmo religiosa, não tem a ver com espiritualidade, né? A gente fala muito sobre o verdadeiro conceito da espiritualidade. Se você já está acostumado aqui com os nossos conceitos, né? A gente sempre explica em relação ao verdadeiro conceito da espiritualidade, que tem a ver com respiração. A palavra, né, espiritualidade vem de inspirare. E quando a gente pensa dessa perspectiva, é essa narrativa que você tem que narrar, né, que você tem que usar dentro da sua vida. O que na verdade, nesse presente momento, eu preciso utilizar, eu preciso usar dentro da minha própria vida, né? O que eu posso melhorar dentro, usando a intuição até. Vamos pensar, você tem uma crença limitante em relação a trabalho, a sucesso, fracasso, né? Veio às vezes dos seus pais, ou mesmo dinheiro, né? O pessoal gosta de falar sobre isso, né? O dinheiro. Então, alguma coisa veio dos seus pais, você não sabe como desenvolver isso, você não sabe como melhorar. E quando você usa a intuição, que é o momento presente para você resolver aquilo que você precisa fazer, na maior parte das vezes, o que vai vir? Uma resposta. Vai vir uma resposta objetiva. Faça isso, é agora, nesse momento que você tem que fazer esse tipo de decisão, ou tomada de decisão. Algo super objetivo. Mas quando, na verdade, você usa sua mente subconsciente, o que vai acontecer na maior parte das vezes? Não faça. Olha o que aconteceu no passado. Olha o que já se passou na sua vida quando você tentou mudar.
né? Então, uma série de fatores do passado, voltando isso, né? Então, didaticamente a gente chama de passado, vão voltar à tona. Na maior parte das vezes, você, ao invés de tomar uma decisão no momento presente, você não vai tomar decisão nenhuma. Pode acontecer duas coisas, na verdade. A inércia. Então, o que é a inércia? Você ficar parado, você não fazer nada, né? E o segundo aspecto, na verdade, é você não se mover. Mover para trás até, vamos dizer assim. A terceira consequência que, na verdade, seria o ideal. Você vivenciar, superar a sua crença. E se você supera a sua crença, você ultrapassa esse medo, essa crença, trauma, a forma que você chamar, né? Mas o que acontece na maioria das vezes, as pessoas, elas utilizam essa informação, armazenada, né, dentro do seu subconsciente e não tomam decisão nenhuma. Se você não toma decisão nenhuma, logicamente que o que vai acontecer é a sua vida não vai ter resultado nenhum, né? Eu estou descrevendo basicamente 97%, às vezes a gente chama até 99%, mas a gente usa mais 97% da população mundial, né? Que basicamente, além de não fortalecer, né, a sua mente subconsciente, usar isso como um chamariz, né? Usam como muleta. Ou seja, tem duas formas de você superar a sua mente subconsciente. Você usar como uma alavanca. Então, eu tenho medo sobre isso. Tá bom. Você sabe que você tem esse medo. Você sabe que aconteceu por causa de uma origem, de uma causa. Tudo tem uma causa, né? A gente pega o hermetismo, tem até as nossas séries aqui nos podcasts da Alquimia da Mente, os vídeos que a gente fala de hermetismo, a lei da causa e efeito, correspondência, o que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima, entre outros vídeos, né? Entre outras leis. A lei natural, na verdade, é constituída das leis herméticas. E quanto mais você trabalha esse aspecto, mais você vai chegar na origem dessa crença. A crença limitante tem uma origem. Ela não aconteceu do nada. Ela não tem um motivo que, na verdade, não existe. Ela tem um motivo. Se tem um motivo, você tem que trabalhar esse motivo e vencer. Só que quando você entra na intuição, te obriga, então usando seu coração, o seu coração ele não tem dúvida. Ele, por exemplo, não vai falar, não faça isso por causa disso. É o contrário. Quando você usa mais a sua intuição para tomar decisão, e a gente não treina isso, as antigas civilizações treinavam. Então a gente vai pegar os Anunnakis, vai pegar os Quemetianos, que a gente chama de egípcios hoje, até os gregos em si, né? Os romanos vão perder isso também. A gente vai ter uma perda depois da Idade Média, mas enfim. Continente de Mu, Lemúria, eles utilizavam a intuição. Por isso que a gente fala de telepatia, a gente fala, por exemplo, às vezes de fenômenos. Hoje a gente chama de fenômenos sobrenaturais. Se a gente chama disso, hoje, vamos dizer assim, na verdade, a gente acha que isso não existe, né? E se não existe, logicamente, a gente acha que isso é coisa de Hollywood, é coisa de filme, que não existe, né? Tá passando um avião agora, por isso talvez o barulho vai ficar um pouco mais alto, mas tudo bem, vamos continuar. Outra coisa que, na verdade, pode acontecer em relação a você, em relação a essa... Eu vou usar a palavra dicotomia, que talvez seja legal. Dicotomia entre relação mente subconsciente e intuição é você assumir uma ou outra. O que acontece, né? O pessoal é extremista, vamos dizer. E a gente vive um mundo muito polar, né, hoje. A lei das polaridades está sendo enraizada e a grande maioria das pessoas não sabe utilizar os dois lados, né? Qual que é a lei da polaridade? Que é uma das leis herméticas, leis esotéricas, leis ocultas. Né? O frio, o calor... branco, preto, sol, lua, né? E assim por diante. Quando a gente pensa dessa perspectiva, o que mais acontece ou é esse ou esse, né? Mas e as tonalidades? Então, por exemplo, do branco para o preto, a cor, né? Você vai ter o cinza. Então são várias tonalidades. Então, a polaridade, então, em relação ou à intuição ou à mente subconsciente, delimita dentro de você um equilíbrio, um balanceamento. Tem momentos que você vai vencer sua mente subconsciente e você vai conseguir tomar essa decisão sozinha. Mas usar a intuição pode ser usada para resolver isso, né? Ou mesmo, só a intuição às vezes não dá, você tem que racionalizar, né? Então você tem que usar o seu córtex cerebral, né? As 3 áreas do cérebro, né? A gente fala isso em vários vídeos, mas basicamente é o cerebelo, basicamente a mente subconsciente, você vai ter o sistema límbico e o neocórtex, né? Então você vai utilizar o todo. Não tem assim um segredo mágico, não é algo sobrenatural, é algo real, muito real na verdade. Mas se você não utilizar isso a seu favor, o que pode direcionar você
é pro fracasso na maioria das vezes, e não é o que a gente quer aqui, né? Então, até para te ajudar nesse processo, né, de construção ou mesmo desconstrução, quero indicar para você o nosso livro Alquimia da Mente. Para você saber mais, é só clicar no link aqui abaixo do podcast ou no vídeo. Não sei se você está no Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, ou mesmo Deezer, né, YouTube. Mas basicamente clicando você vai ser redirecionado. A gente está com uma promoção de lançamento, né, para o território brasileiro, no caso nacional. A gente está com frete grátis. Para você que mora no exterior, basicamente agora você pode adquirir em versão digital. Mas a gente já está preparando aí também a versão física, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você. Nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.